porque Deus começou a apertar a gente para tornar em visionário, quando criasse, criar como um business as mission. E, gente, olha, eu nunca imaginei ter uma empresa, nunca. Nos meus melhores sonhos, ser empresário, ser empreendedor, né? Eu tenho perfil muito mais de executivo, né? De pegar um negócio, pegar uma organização, falar, vamos lá e vamos levar para frente, etc. E eu comecei a resistir àquilo, né? A Raquel, normalmente para as mulheres cai a ficha primeiro, a gente que é cabeção, né? Mas para a Raquel ela estava muito mais nisso, falando, não, acho que é por aí e tal, e eu ali ainda. Aí eu tenho assim alguns mentores e um deles que era do mundo corporativo, cristão e tal. Um dia eu fui conversar com ele, ele falou assim, eu falei, Armando, eu não sei se eu abro uma empresa para ajudar os empresários, seu foco na igreja. Ele falou, não, você está fazendo a pergunta errada. Não é um ou outro, é um e outro. Então pensa em como você ajuda os pastores a serem mais estratégicos e os homens e mulheres de negócio a serem missionais. Aí eu fiquei com aquilo. Algumas semanas depois, a gente foi para os Estados Unidos para um congresso, né, o Catalyst, e o John Maxwell estava lá. Aí a Raquel falou, vamos tentar entrar na fila, né, para pegar um autógrafo e vamos ver se dá para fazer uma pergunta, pelo menos, para ele, né? Mas não deu, né? A fila tinha 2.000 pessoas, né? Mas aí eu olhei para o lado assim, falei, tinha uma meia dúzia ali com ele, eu falei assim, vou conversar com aquele ali. Igual uma brincadeira de criança, né? Bonitinho. Tinha a mínima ideia quem era, nunca tinha visto o cara. Aí fui lá, me apresentei, ele foi muito simpático, conversamos e tal, fiz a mesma pergunta, ó, tô nesse momento, tô na transição, não sei se eu abro uma empresa, uma ONG, uma missão e tal. Ele falou, isso é a conversa para mais tempo. Aí marcamos, na época era Skype ainda, marcamos um Skype. Primeiro eu falei assim, o cara não vai nem lembrar de mim. Por quê? Porque eu descobri quem ele era. Era o Mark Cole, CEO da John Maxwell Company. Calma. Aí ele lembrou, marcamos, tivemos uma longa conversa e ele falou as mesmas palavras do Armando. Ele falou, você está fazendo a pergunta errada. Não é um ou outro. Hoje a gente precisa ajudar os pastores a serem estratégicos, porque eles estão totalmente perdidos, e a gente precisa ajudar os cristãos que estão no mundo corporativo a serem missionais. Aí eu falei, bom, bingo agora, né? Deus usa dois caras que nem se conhecem para falar a mesma coisa. E aí a Envisionar começou assim, né? A gente atua, obviamente ainda hoje, mais com igrejas e pastores, porque foi a minha história, 30 anos, né? Mas aí com o Summit, especialmente, com algumas outras iniciativas, a gente começou a ajudar cristãos no mundo corporativo. Nosso negócio não é concorrer com a HSM ou com a Franklin Covey ou nada disso, mas ajudar cristãos no mundo corporativo a serem missionais. E isso começou a delinear. Então, eu digo que a gente está tateando ainda. Depois de 10 anos, nós estamos descobrindo, né, como é que a gente faz. Mas talvez se tivesse que usar uma palavra, o nosso negócio é ajudar no como. Porque talvez o nosso maior ativo, pensando agora como um BAN, né, como uma empresa, eu diria que a gente tem dois grandes ativos: conteúdo e equipe. Deus deu uma equipe que também não daria para imaginar. Eu tive sempre equipes muito boas, mas essa é a melhor. Fantástico. A gente intencionalmente, eu e a Raquel, nós estamos com 62, 61. A gente falou, ó, todo mundo tem que ser mais novo que a gente, porque a gente tem o quê? Mais 15 anos? 20 anos, assim, né, com bastante energia ou alguma energia. Então tem que ter gente atrás da gente que continue isso. Todo mundo na nossa equipe é mais novo que a gente. A maioria meninos como vocês, assim, 25, muito 28 obrigado. Muito e tal, obrigado. Né? 17. Então, a gente tem uma grande equipe que tem o melhor dos dois mundos. Tem vários filhos de pastores, mas que trabalharam no mundo corporativo. Muito bom. Entendeu? De outro lado, o conteúdo. A gente tem um conteúdo que, eu diria assim, quase ninguém tem. Isso o quê? Livros, cursos? O Summit faz parte disso também? Tudo. A gente tem a matéria-prima básica. Se você vai fazer o carro, a gente tem o aço. A matéria-prima básica. Ela pode ser transformada de todo jeito. Então ela é transformada em livro, em programas de capacitação, em recursos de capacitação. O Summit é um tipo também de matéria-prima que você adapta para a igreja, para o mundo corporativo. Para vocês terem ideia,
3 semanas atrás, aconteceu um negócio assim que também nos melhores sonhos a gente não imaginava. A gente teve um summit para todos os diretores de prisão do estado de São Paulo. Olha só. Alguém da secretaria participou do summit, chegou para o secretário e disse, nós precisamos disso aqui. Em um mês, a gente estava fazendo um summit para 200, quer dizer, foi quase 400 pessoas, mas para a diretoria de 200 presídios do estado de São Paulo, com uma grade customizada. A gente pegou aquela matéria-prima e vai transformar em carro, agora vai ser em caminhão. Tá? Não, o Summit é incrível, né? Assim, eu estava comentando aqui que desde 2003 ou 2004 que eu participo do Summit e até hoje eu tenho conteúdos que influenciam na minha tomada de decisão, influenciam, né, numa série de atitudes que a gente tem no dia a dia que, cara, de lá, assim, eu tenho um carinho gigantesco por essa iniciativa e de fato abençoa demais. Quem tá vendo e não tá entendendo, deve ser um evento. Conta aí, só quem... O que é o evento? Deixa eu falar. O que é e quem participa, porque se eu falar uns 5 nomes aqui, o pessoal vai falar, é disso? Fala aí. Só antes de falar do Summit, eu lembrei de um detalhe. Acho que o conteúdo, quando a gente fala, porque conteúdo você tem milhões hoje na internet, mas acho que uma diferencial do conteúdo que a gente tem é que ele está agregado à experiência, que foi uma palavra que você usou. Porque tem muita coisa que eu e a nossa equipe fala hoje sobre discipulado, por exemplo, para ajudar a igreja a implementar uma cultura de discipulado, que foi fruto de 10, 15, 20 anos de experiência, de prática e tal. Planejamento. Eu comecei lá na igreja em Vitória, como pai da equipe pastoral, experimentar aquilo, e depois no Morumbi, depois várias outras igrejas, depois denominações, etc. Então, a igreja pode chamar qualquer consultor para ajudar a planejar, mas o diferencial é que a gente tem um valor agregado àquele conteúdo. Né? Passou por isso, né? Exatamente. E as outras áreas todas, né? O Summit, para quem não conhece, o nome oficial é Global Leadership Summit, né? Foi uma conferência de liderança que começou em Chicago, na igreja Willow Creek, há 27, 28 anos atrás. Inicialmente era para pastores e líderes, só que ao longo do tempo o pessoal olhou e falou assim, já tem muita conferência para pastores e líderes, mas não tem nada que seja o meio termo entre a igreja e o mundo corporativo. Então vamos ter a humildade de pastores aprender com pessoas do mundo corporativo, do governo, de educação, de justiça, etc. E vamos propor para eles também aprender com os pastores e a gente trocar experiência. Então esse processo começou depois, há uns 15 anos atrás. E o Summit acontece então 2 dias por ano em Chicago, presencialmente, com os melhores nomes do mundo, literalmente, né? Por exemplo, você falou de nomes, né? Esse ano, uma das pessoas que vai falar no Summit é a Condoleezza Rice, que foi secretária de Estado americana. Quer dizer, quando que você poderia levar ela para falar na sua igreja? Né? Ou Patrick Lencioni, ou John Maxwell, ou T.D. Jakes, enfim. Né? Então, depois que acontece lá, onde participam 7 mil pessoas e 100 mil online, né, por 800 lugares nos Estados Unidos e Canadá, aí ele é dublado ou legendado para 60 idiomas, mais ou menos, e vai para 110 países do mundo. Então, o Summit é considerado hoje, até pelo New York Times, uma das maiores iniciativas de liderança do mundo. Alcança 300 mil pessoas todo ano. Antes da pandemia, era quase 500 mil, né, de pessoas. É interessante você estar falando, e de fato, né, são os maiores CEOs, os maiores né, empreendedores. E eu me lembro, nessa época, foi 2002, quando eu comecei a frequentar o Summit, eu me lembro de eu indo para a faculdade para aprender case que eu tinha visto o presidente trazendo um nível de conteúdo, de profundidade, que o professor dava aula e eu ficava assim, já conheço tudo isso. Eu já vi isso tudo aí que você está me falando. E tinha sido no Summit, né? Exatamente. Então, realmente, o nível de conteúdo é sensacional. Foi feita uma pesquisa recente e 80% das pessoas que falam no Summit são as pessoas que falam nas 5 maiores conferências de liderança do mundo, não conferências cristãs. Por exemplo, conferência de Davos, aquela que vai todos os presidentes executivos. 80% das pessoas que falam lá são as que falam no Summit. Né? Perfeito. Então isso traz uma riqueza do ponto de vista cristocêntrico, porque o Summit é um evento cristocêntrico, mas ao mesmo tempo ele não tem uma linguagem igrejeira, ele não é apologético, e ele traz as experiências de várias áreas da sociedade para contribuir com a liderança. Ao mesmo tempo, ele não é simplesmente para o CEO ou para a pessoa que está numa alta posição. Ontem recebi um testemunho de alguém de Humaitá, na Amazônia,
a gente tem N formatos do Summit, mas um deles a gente faz o híbrido, é uma transmissão que a gente faz a partir do nosso estúdio e pessoas em diversos lugares do Brasil, nas suas comunidades, participam. E lá em Humaitá, quer dizer, 5 dias de barco de Manaus, o pessoal da igreja reuniu um grupo, participou e uma pessoa da igreja falou assim, eu convidei uma senhora aqui que tinha o sonho de ter uma padaria, de ajudar a influenciar a cidade e tal, não é cristã, mas ela vendia meia dúzia de pães por dia, né? E ela foi para o Summit. Aí ele usou a frase que ela descreveu para ele. Ela falou assim, no Summit minha mente simplesmente explodiu. Eu não sabia nem o que pensar direito de tanta coisa, tanto desafio, de tanta visão e tal. Nesses últimos 30 dias, ela saiu de 5 pães por dia para 50. Ela já está sonhando agora abrir o seu negócio e poder também produzir pão para levar para as comunidades que ela quer ajudar, etc. A vida dela mudou, a família dela mudou, etc. Então, por isso, no Summit a gente usa a expressão liderança é influência, e todo mundo tem influência. E quando um líder melhora, tudo ao seu redor melhora, né? Então, isso é um pouco da Envisionar. Tanto do lado de igrejas, onde a gente tem programas de discipulado, de desenvolvimento de líderes, ministério com crianças e tal, e o Summit e outras iniciativas que vão para ajudar os profissionais e as pessoas de mercado a influenciarem nas suas áreas, né? O papo do podcast e um pouco da visão e a missão da InChurch é, de fato, a gente equipar a igreja ali com estratégias, com tecnologia, tudo que tem hoje que auxilia na expansão sem evasão, né? A gente precisa expandir e deixar de perder, cuidar melhor das pessoas e capacitar melhor as pessoas. E não por uma parte mais prática, que é onde a gente quer que o podcast que seja, de fato, algo que some no final ali, não seja apenas um bate-papo que tá legal pra caramba, mas você tem ferramentas que podem auxiliar nesse projeto. Então, na prática, já que a gente está falando de Summit, o que você orientaria pastores, o que ele sai de transformação que ele pode ter no Summit, que pode impactar no desenvolvimento da igreja, e se é só para o pastor, ou ele tem que levar uma equipe, e também explica onde que está acontecendo, né, o Summit, onde acontece, acho que são em várias capitais, cidades, né? Bom, acho que tem duas coisas hoje que são essencialmente práticas e que angustiam muito o meu coração, o coração da nossa equipe e tal. A primeira coisa é a visão. Assim como a pandemia revelou as mazelas de todas as áreas, né? O seu Joaquim lá da esquina que tinha um boteco e que estava vendendo almoço para pagar a janta, quebrou porque esse negócio estava debaixo do tapete e ele não queria resolver. Eu acho que no caso da igreja, era a falta de visão dos pastores que a pandemia só acentuou. Muita gente parou, muita gente fechou, muita gente continua perdida ainda e talvez só uns 15 ou 20% das igrejas que tinham visão e continuaram durante a pandemia. Então eu diria que o grande desafio hoje do pastor é ter visão, descobrir qual é a visão de Deus para aquele lugar onde Deus o colocou e despertar uma equipe de líderes para ajudar ele a executar a visão. Mas você atribui essa... Vou botar um pouquinho de pimenta aqui. Vamos lá. Mas você atribui essa falta de visão a que exatamente? Você acha que... Porque eu vejo muito isso, né? A gente repete, né, o ambiente que a gente está, então eu vejo, né, minha igreja crescendo, multiplicando, eu vou lá, aprendo e eu quero fazer exatamente igual, né, o que de alguma forma eu recebi e ok, acho que não tem nenhum problema nisso. Mas se você não tem uma visão clara do teu chamado, daquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, eu acho que você fica meio nesse ambiente aí, nessa zona meio cinzenta em que